Infelizmente, a gente está aqui no finalzinho de março e a realidade é que a gente está bem longe de chegar naquela meta que a gente tinha planejado. Então, momentos tensos a gente tem passado agora. O ser humano ainda é o grande diferencial. Hoje o advogado ele é como se fosse um piloto de um exército de IAs. As IAs já foram estagiários. Hoje elas estão mais inteligentes, elas são advogados júnior. A gente está agora em março de 2026, só faz 1 ano e 2 meses que esse projeto começou. A gente já multiplicou os resultados em 5, 6 vezes em número de clientes, em faturamento, em crescimento da equipe. Hoje é 19 de março, a gente continua com a mesma quantidade de clientes ativos que são os 54. Por enquanto, só um fechamento de assessoria, que na verdade é um aumento de preço de cliente que já está. 2 planejamentos que já tinha anunciado para vocês aqui no canal. E a gente continua com esse churn de 1,85, mas com uma expectativa de que vai aumentar esse churn, porque eu já vi movimentos ali de empresa que a gente atende sendo fechada, sócios se desentendendo. Então, eu adoraria trazer para vocês aqui boas notícias e dizer, estamos crescendo, o plano está dando certo, está tudo funcionando, mas não. Infelizmente, a gente está aqui no finalzinho de março e a realidade é que a gente está bem longe de chegar naquela meta que a gente tinha planejado. Então, momentos tensos a gente tem passado agora. E aí, nesse cenário em que eu vejo números que não são agradáveis, não são os números que estavam no planejamento estratégico, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa. Qual é a ação imediata? A ação imediata primeiro é análise e depois é mudança. Porque se não está funcionando, o resultado final tem algo errado no meio do processo. Então eu já sentei, reuni meu time, analisei os dados, conversei, revisei e descobri, sabe o quê? Número recorde de reuniões novas, número recorde de propostas apresentadas, número recorde de produtividade, número recorde de indicações. E por que a gente não está crescendo em número de clientes e receita? Parece que não faz nenhum sentido, né? Tudo que acontece antes do fechamento é para gerar mais fechamento, é para gerar mais resultado e não vem mais resultado. O que será que está errado? Você tem ideia? Deixa aqui nos comentários, que eu quero ler os comentários e ver o que você pensa sobre gestão de negócios, sobre plano estruturado e aplicado à realidade, por que a gente não alcança o resultado que foi desenhado. E tudo isso acontecendo com relação aos fechamentos e os contratos que não chegam. Uma pessoa ainda saiu da nossa equipe, então a gente diminuiu o tamanho da nossa equipe e, consequentemente, a nossa capacidade de entrega precisa ser revista. Logo, estamos enfrentando momentos difíceis. O ano 2025 foi tão incrível, né? A gente bateu a meta, comemorou no final daquele ano, tudo aconteceu. No final, tudo deu certo. Essa foi a conclusão da história. E agora, nesse ano de 2026, a gente tem um início difícil. Então eu poderia pensar e talvez até dizer greve dos caminhoneiros, guerra no Irã, economia difícil, o empresário não quer investir, está todo mundo receoso. Por outro lado, os empresários estão pagando cada vez mais impostos. E eu fiz várias reuniões e apresentei várias propostas de planejamento tributário, inclusive. Então, no meio desse turbilhão todo e até um pouco dessa frustração das coisas não acontecerem como eu desejava, o que é que eu fiz? Eu fui jogar golfe. Por quê? Quando o sentimento toma conta, ele atrapalha o funcionamento do nosso racional, da razão. E sem a clareza que a razão pode proporcionar, a gente não chega na verdade, na causa raiz e entende o que está acontecendo.
Depois de jogar golfe, sair desse impacto emocional que eu estava envolvido, com tudo isso que eu falei para você e realmente aconteceu ao longo desse mês de março, eu percebi uma coisa: eu preciso esperar um pouquinho. Quando eu tenho uma sequência muito grande de reuniões e propostas apresentadas, o cliente ele tem um tempo para dar o retorno e fechar o contrato. Alguns clientes eu preciso cobrar o retorno 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7, o máximo que eu cobro é 8. 8 tentativas de retorno e depois deu. Se passou de 8, eu não vou mais insistir nesse cliente porque de fato ele está só me enrolando, ele não quer fechar. Então, tem vários desses clientes que estão agora na primeira tentativa de fechamento, na segunda, na cobrança de retorno. Eu abro meu WhatsApp e não vou compartilhar com vocês aqui as minhas conversas. Vejo vários aqui com proposta, inclusive um agora acabou de dar o retorno com fechamento. Então vamos atualizar. Enquanto eu gravava, chegamos em 55 clientes. E o que começou dramático e ainda é, que a gente está enfrentando, aos poucos está mudando, sem que eu tenha feito nada. Olha só que coisa incrível, né? Muitas vezes, nosso negócio, o que a gente precisa fazer é nada. Porque o tempo vai passando e vai colocando as coisas no lugar. Então, quando os indicadores são bem estruturados, você trabalha na direção certa, a demanda está ali, existe um processo, você tem que seguir o processo. Eu estou seguindo o processo e acabei de ser surpreendido com uma boa notícia de que mais um cliente decidiu entrar para a nossa assessoria. Então, o número está atualizado e eu tenho expectativas fortes de que mais clientes vão entrar. Eu gostaria que todo mundo respondesse agora. Aliás, se você está assistindo esse vídeo do Atlas e tem uma proposta minha na sua mesa e você não me retornou ainda, saiba que eu estou contando com a sua resposta. Essa é uma mensagem direta para você que está assistindo aqui esse vídeo do Atlas, porque assim como você tem negócio e manda propostas e espera o retorno, da mesma forma talvez você tenha que responder outras propostas que você recebeu. Pessoas estão esperando. Então, saiba disso. Agora, se você não é essa pessoa que está com propósito na mesa, só está interessado no conteúdo que eu estou compartilhando, aprenda com esse insight. Algumas coisas levam tempo e não dá para ser acelerado, não dá para acelerar. Eu costumo dizer que não dá para ter 30 anos de experiência antes de passar 30 anos praticando essa experiência. Leva 30 anos para você dizer que tem 30 anos de experiência. Eu demorei 12 anos para dizer que eu advogo há 12 anos. Eu não poderia falar com 6 anos de advocacia que eu advogo há 12 anos. Então, certas janelas de tempo não podem ser encurtadas. Eu vejo muito isso no processo comercial, inclusive no processo de amadurecimento e desenvolvimento da equipe. Por mais que a gente faça treinamentos e dê para cada pessoa a oportunidade de praticar, atender clientes, produzir bons documentos jurídicos e dar andamento naquilo que foi estruturado, leva tempo para que eles adquiram verdadeiramente experiência. E é essa experiência que custa mais caro. Por mais que a gente seja um escritório de advocacia, uma empresa que aplica o uso de IA dentro do seu negócio, por mais que a gente seja uma empresa guiada por IA, a IA está dentro de cada processo, ela é uma parte fundamental da operação, tudo está montado em cima dessa tecnologia, não é só um segundo Google que a gente usa, e ela acelera e ela traz produtividade, efetividade, tudo isso é real. O ser humano ainda é o grande diferencial. Hoje o advogado ele é como se fosse um piloto de um exército de IAs. As IAs já foram estagiários. Hoje elas estão mais inteligentes, elas são advogados júnior, mas elas ainda não são advogados sênior. Elas ainda não são advogados experientes, elas ainda não são gestores líderes de times de advogados. Até porque é preciso um advogado apertando o botão de play para começar o uso da IA. Se ele não quiser, não for incentivado a usar, e nem usar, não tem IA nenhuma para ser estruturado no negócio. Então, se é um negócio altamente tecnológico, eficiente, mas ainda é um negócio de pessoas. E as pessoas têm o seu tempo de desenvolvimento, o seu tempo de aprendizado, de evolução e de crescimento. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu espero esse desenvolvimento da equipe, o retorno das... Aliás, quase que eu me esqueço. Olha isso. Enquanto eu espero, né? Outras coisas vão crescendo e se desenvolvendo. Dá uma olhada só que legal a lateral da nossa nave espacial que está aqui estruturada. Então quem vê de fora já encontra aqui essa nossa cápsula da nave espacial e aqui é a porta de entrada para a experiência que eu não vou mostrar, só uma espiadinha, está em obras ainda, não vou mostrar. Mas aqui já está o letreiro que vocês já viram do anúncio dessa experiência do Atlas que está sendo desenvolvido. E eu espero ainda em abril
contando com a Fê, que está cobrando os prestadores de serviço, terminar essa nossa obra da experiência nesse mês de abril. E o que eu estava dizendo antes é, enquanto eu espero esse desenvolvimento, o retorno das propostas, esse prêmio aqui que a gente ganhou lá em Gramado e que você já viu no vídeo anterior do canal, muito mais do que só um reconhecimento, ele me deu acesso a outros escritórios que ganharam prêmios em outras categorias. Então, na apresentação do meu prêmio, eu vi lá em cima do palco o melhor escritório contratualista, empresarial e internacional. 3 áreas que não são as que eu fui premiado, mas com escritórios que têm total relação com o meu, sinergia e o que eu fiz. Convidei algumas dessas pessoas para fazer uma reunião de benchmark, onde eu conheço mais sobre o escritório da pessoa, ela conhece mais sobre o meu, a gente troca boas práticas, troca experiência, e com isso os 2 escritórios saem fortalecidos. Então eu vou fazer essas reuniões, vou buscar mais aprendizados, mais insights, vou também jogar golfe, né? Preciso para controlar o meu emocional, ter mais paciência, mais serenidade, esperar que as coisas aconteçam no tempo que tem que acontecer, porque de fato isso que a gente está fazendo aqui, para muitos negócios é quase como vencer 1 ano em 1 mês. Se a gente olhar o início dessa jornada do Atlas, a gente está agora em março de 2026, só faz 1 ano e 2 meses que esse projeto começou. A gente já multiplicou os resultados em 5, 6 vezes em número de clientes, em faturamento, em crescimento da equipe, e tudo isso é muita coisa em pouco tempo. Então pode ser que ainda tenha muitas multiplicações nesse 1 ano, nos próximos, provavelmente sim, mas também não vai dar para trazer essas multiplicações para 1 semana, para 1 dia. É preciso esperar, ainda que seja alguns meses, para ver todo esse resultado acontecendo. O mais legal é que você está acompanhando essa jornada enquanto ela está acontecendo. E aí você pode ver esses bastidores, aprender, comentar, tá junto comigo nessa experiência. E aí eu quero que você bote nos comentários como é que está sendo essa experiência para você, o que você mais está gostando de encontrar aqui no canal, o que você gostaria de ver, porque eu estou indo já para a minha sala de volta, que eu tenho uma reunião com o cliente agora, que quer saber também soluções de offshore para os investimentos que ele vai fazer na Meta aqui no Brasil. Esse é um trabalho que tem muita demanda, a gente está buscando atender todos que estão procurando sobre isso. Você acompanha ali alguns trechinhos da reunião e a gente vai encerrando por aqui esse vídeo. Se vê no próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Foi um prazer estar com você, espero que vocês tenham gostado. Até lá!